Então, gente, em primeiro lugar, eu quero agradecer aí o convite do meu amigo pastor Tiago, poder estar compartilhando, né, com vocês um pouco daquilo que a gente tem vivido. Hoje, na verdade, eu quero compartilhar um pouco do que Deus tem feito, né, aqui no Acre. Eu sou pastor da Comunidade Batista Vida no Acre. Sim, o Acre existe, é um lugar maravilhoso, de comida maravilhosa, de gente muito acolhedora, e a gente tem vivido, né, dias assim bem extraordinários com Deus, e eu creio que o meu objetivo ao compartilhar, nessa primeira parte, eu quero dividir esse momento em duas partes. No primeiro momento, compartilhar aquilo que Deus tem feito, e no segundo momento, compartilhar um porquê, e por que a gente precisa continuar crendo que, apesar de tudo que a gente viveu e que a gente tem vivido e vive no dia a dia como igreja, apesar de tudo, o plano e o projeto de Deus para nós, como pessoas, como ministério, como igreja, ele continua de pé, né? Então, uma palavra, né, de esperança para nós, para que a gente continue vivendo tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu quero compartilhar aqui uma foto, né, e um vídeo para a gente poder começar essa primeira parte, né? Pronto. Essa é a primeira foto. Essa foto é como começou a história da Comunidade Batista Vida há 16 anos atrás, né? Esse aqui no centro é eu e a minha esposa, e esse é o grupo que nós começamos há 17 anos atrás. Essa outra foto, aqui tem um antes e um depois. A gente ficou 10 anos na quadra de uma escola, onde a gente montava e desmontava estrutura todos os domingos, cadeira, altar, som, né? E essa última foto é uma foto de um dos nossos cultos atuais, né? Hoje nós somos 7 CB-Vidas no Brasil, são 5 aqui mesmo no estado, e uma em Cuiabá e outra em Barueri, São Paulo. Então, isso aqui é um pouco da nossa história em imagens. E aí tem um vídeo que a gente vai compartilhar, que conta um pouco, um vídeo de 2 minutos, né, do processo que nos fez viver, sair, né, de onde a gente saiu, e viver o que a gente está vivendo hoje, porque eu acredito que, assim como dizem que o sucesso deixa rastros, eu creio que os resultados da nossa vida ministerial também deixam rastros. Na verdade, a nossa história, ela é resultado do que a gente aprendeu com outros que já tinham chegado onde a gente queria chegar, e a gente quer, de alguma maneira, que a nossa história também inspire outros a chegarem, porque, como eu digo no final do vídeo, se Deus fez no Acre, ele pode fazer em qualquer lugar. E eu creio que esse vídeo também, de alguma maneira, vai nos inspirar. Vou colocar o vídeo aqui. Nos últimos 3 anos de ministério, nós vivemos o que a gente não tinha vivido em 12 anos. Nós saímos de um número de mais ou menos 200 pessoas na quadra de uma escola, sem capacidade, sem estrutura nenhuma, para um templo com a capacidade de 1.400 pessoas e mais 3 igrejas filhas. O processo que gerou esses resultados pode ser resumido em 2 momentos, né? Primeiro, quando nós conhecemos o MDA, e segundo, quando nós conhecemos a Casa de Destino e o Instituto Destro. E foi quando eu conheci o pastor Tiago Brunet e a Casa de Destino, através da Conferência Destino, que abriram a minha visão sobre a importância de coisas naturais, como a importância do network, a importância de me comunicar através das redes sociais com essa geração. Percebi que a igreja de hoje não pode entregar apenas um conteúdo, mas ela precisa promover uma experiência. Não uma experiência do ponto de vista místico, mas uma experiência agradável, através de um ambiente acolhedor, de um ambiente familiar, sabe, de amor, de serviço. Pois, se o que temos para oferecer é apenas um conteúdo, as pessoas terão esse conteúdo muitas vezes melhor do que o nosso, disponível na internet. Eu entendi, então, que não era apenas necessário, mas era vital eu enfrentar um processo de atualização ministerial, atualizando métodos sem atualizar princípios, se eu quisesse alcançar essa geração. E eu precisava começar pela minha maneira de pensar a igreja hoje, pela maneira de me comunicar com as pessoas de hoje e pela estrutura necessária para a igreja de hoje.
Aí foi quando eu iniciei um processo de desenvolvimento pessoal e ministerial, porque eu entendi que o meu crescimento ministerial ele seria apenas uma consequência do meu crescimento pessoal. E aí, depois de ampliar a visão, né, através da Conferência Destino, e saber o que eu deveria fazer, eu parti para aprender o como fazer. E aí foi quando os cursos promovidos, tanto pelo Instituto Destiny como pela Casa de Destino, me forneceram as ferramentas necessárias para eu me tornar o que eu precisava me tornar e para eu poder fazer aquilo que eu sabia que eu precisava fazer. Então, com as informações que recebemos nos treinamentos, criamos uma estrutura atualizada dentro do padrão da Igreja do Futuro, né, valorizando tanto a estética como o som, a iluminação, o LED, estacionamento, né, revendo o tempo de pregação, quanto também a genética. Ou seja, implantamos a cultura do voluntariado, um louvor contagiante, que aí tudo isso somado à atmosfera de amor, de cuidado, de fé, de alegria, de serviço, gerou um ambiente extraordinário, onde a estética, as coisas naturais, alarga as portas da frente e atrai, e a genética fecha as portas do fundo e retém as pessoas que chegam. Eu creio que esse é um dos segredos do que Deus tem feito em nosso ministério. Não podemos ser uma igreja relevante nos dias de hoje e continuarmos cumprindo a nossa missão, cumprindo bem a nossa missão de ganhar vidas e cuidar bem delas sem essas duas asas. Aí você pode perguntar, mas como fizemos tudo isso? Eu só tenho uma resposta para você. Com a visão, sempre virá a provisão. E eu creio que um dos motivos pelos quais Deus escolheu fazer isso no Acre e me permitiu estar aqui compartilhando com você um pouco da nossa história, é para dizer para você duas coisas. Primeiro, sim, o Acre existe. E segundo, se a gente pode fazer lá no Acre, você também pode. Já compramos o terreno ao lado da igreja e vamos continuar avançando, porque nós cremos que isso é só o começo. Então, gente, o meu objetivo hoje... anos de ministério, né? nós vivemos o que a Deixa eu gente tirar o tinha vídeo vivido aqui, em 12 que anos. está repetindo. Nós saímos... Pronto. Nosso objetivo é compartilhar um pouco, né, do processo que nos levou a viver tudo isso que a gente tem vivido. E quando eu falo, né, dos cursos, dos treinamentos, não necessariamente meu objetivo é falar dos lugares ou das instituições onde eu fiz o treinamento, mas focar na questão da importância que o meu desenvolvimento pessoal teve para que eu pudesse alcançar o crescimento ministerial, né? Então, o que nos levou a viver tudo isso foi um processo que a gente chama de um processo de atualização, como eu falo no vídeo, atualizando métodos e estrutura, porém sem negociar princípios, né? A gente sabe que métodos e estruturas, eles são funcionais, né? Eles precisam funcionar, e a gente sabe que a gente vive hoje um processo de atualização que ele é global e ele é irreversível, né? Ele acontece no mundo inteiro e não tem como a gente impedir que ele aconteça. E a gente vai falar um pouco sobre isso. E o meu objetivo não é gerar comparações, porque sim, toda comparação ela é injusta, né? Por quê? Porque nem todo mundo parte do mesmo ponto de partida. Então, o objetivo é, de alguma maneira, inspirar você de modo que você possa viver os resultados que Deus tem para você, que são diferentes dos resultados que Deus tem para cada um. O nosso objetivo é a gente viver a plenitude daquilo que Deus nos chamou para viver como pastores, né? E a Bíblia diz que alguns multiplicariam a 30, a 60, outros a 100, e o que multiplica 100 não é mais importante do que o que multiplica 30, não. O meu objetivo é viver a plenitude daquilo que Deus tem, porque às vezes a gente se compara e a gente acaba achando até que o resultado do outro vai me trazer felicidade, quando, na verdade, o único lugar onde nós vamos encontrar plenitude em Deus é quando a gente estiver vivendo exatamente aquilo que Deus nos chamou para viver, né, dentro da realidade e do processo e do projeto de Deus para nós, que é individual. Há um projeto de Deus individual para cada um de nós, para cada igreja, para cada ministério, né? E eu quero compartilhar um pouco
desses princípios que nós vivemos, que eu tenho certeza que, de alguma maneira, pode inspirar alguém, algum dos pastores que estão conosco hoje. Quando eu falo que a gente está vivendo um processo de atualização que é global e irreversível, né, eu falo global porque no mundo inteiro, não é algo somente no Brasil e não é algo somente nas instituições que compõem a sociedade como um todo, inclusive na igreja. Quando eu falo que é global, é que a igreja faz parte de uma sociedade, né, que vive esse processo de atualização em todas as outras instituições, em todos os outros ramos, que as pessoas que estão congregando em nossas igrejas também estão vivendo. E esse processo de atualização, em termos de estrutura e métodos, né, e não necessariamente quando a gente pega instituições que não seja a igreja, é um processo que envolve serviços, envolve estrutura, envolve métodos. E aí, quando a gente pega um exemplo, por exemplo, da Uber com os táxis, a gente percebe que ele é um processo irreversível, que não tem como a gente ir contra esse processo. Tem como a gente identificar o que pode ser atualizado, o que nós, como igreja, podemos e devemos atualizar para que aquilo que a gente sempre fez, que é pregar a mensagem, uma mensagem que nunca muda, mas que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possível na nossa geração. Quando você pega o exemplo do Uber e do táxi, por exemplo, os taxistas tentaram resistir ao processo de atualização, porque qual é o serviço que a Uber oferece? É o mesmo que o táxi. O que mudou? A estrutura, o método. Então, mudou que o Uber ele veio oferecendo, além do serviço, uma experiência diferente para o cliente. Eu lembro que no início que surgiu a Uber, você pegava um Uber, além do preço, que era totalmente diferente, né, do táxi, tinha uma água mineral, tinha uma balinha, né, você escolhia assim, o tratamento, a maneira que você era recebido. Então, tudo isso promovia uma experiência completamente diferente. Um outro exemplo, a gente pega, por exemplo, a Netflix, que eu não sei se você é da minha geração, mas eu creio que tem muitos aqui que são da época que, para você assistir um filme, você precisava sair de casa, ir numa locadora de vídeo, alugar uma fita VHS, voltar para casa, colocar essa fita num aparelho chamado videocassete, e depois você tinha que, depois de assistir o filme, você tinha que rebobinar a fita para entregar, senão você pagava multa. Então, era todo esse processo para você assistir um filme. E aí veio a Netflix, que oferece o mesmo serviço. Por exemplo, o filme, o conteúdo do filme que passa na Netflix hoje é o mesmo conteúdo que passava na fita VHS. O conteúdo não mudou. O que mudou? Mudou o modelo, mudou a estrutura, mudou, né, a maneira de entregar o mesmo conteúdo. E aí a Netflix acabou por quebrar as locadoras, né? Nem no Acre existe mais locadora de vídeo. Então, por quê? Porque atualizou a maneira de entregar o mesmo conteúdo. Aí a gente olha que a mesma Netflix que quebrou a locadora de vídeo, ela não quebrou o cinema. E se você olhar o conteúdo do filme, o conteúdo que era da fita VHS, é o mesmo conteúdo da Netflix e é o mesmo conteúdo do cinema. Então, vem a pergunta, por que a Netflix quebrou o cinema e não quebrou, quebrou as locadoras e não quebrou o cinema? Porque o cinema, ele não entrega apenas um conteúdo, ele promove uma experiência. Ninguém sai de casa para ir para o cinema apenas para assistir o conteúdo do filme. Por quê? Porque esse conteúdo ele vai ter na Netflix, no conforto da sua casa, online ali, ele assiste, na verdade, ele pode assistir em qualquer lugar, ele pode assistir durante um voo, ele pode assistir pelo celular, ele pode assistir em qualquer lugar que ele tiver. O que faz a pessoa sair de casa para ir para o cinema? É a experiência. É a experiência do telão, do ambiente, da companhia, da pipoca, da Coca-Cola. É todo esse ambiente que promove uma experiência diferente do que ele tem em casa, que faz com que ele saia de casa para ir para o cinema, mesmo tendo o mesmo conteúdo disponível na Netflix. O que isso tem a ver com igreja, pastor? Na minha opinião, tem tudo.
Porque hoje a gente vive uma geração que conteúdo por conteúdo eles têm disponível no YouTube. Hoje ninguém precisa sair de casa para ir para uma igreja para ouvir uma boa pregação, porque ele pode simplesmente escolher, inclusive, qual o pastor que ele vai ouvir, né, online. Então, conteúdo por conteúdo, eles têm online. Então, a igreja que nessa geração se preocupar em entregar apenas um conteúdo, e aí coloque amor nas minhas palavras, eu não estou dizendo que o conteúdo não é importante, não, ele continua sendo a coisa mais importante, sabe? Ele continua sendo a centralidade do culto. Eu só estou dizendo que se nós nos preocuparmos em entregar apenas um conteúdo, essa geração ela não vai ter um porquê ir para a igreja, né? Então, além do conteúdo, nós precisamos hoje ser uma igreja que promove uma experiência, e não apenas uma experiência do ponto de vista espiritual, que também continua sendo a mais importante, mas uma experiência que envolva o ser humano como um todo, né? Que envolva corpo, alma e espírito, um ambiente onde ele se sinta à vontade, onde ele se sinta atraído, né? E aí é onde a gente começa a falar por onde começa esse processo de atualização, porque foi esse processo de atualização que a gente viveu, que nos fez viver em 3 anos o que nós não tínhamos vivido em 12. Né? Então, a gente viveu esse processo de atualização. E por onde começa esse processo de atualização? Por onde começou o nosso processo de atualização? E aí, queridos, eu quero deixar algo assim muito claro. A nossa maneira, o que a gente viveu, não é a maneira única de Deus trabalhar, não. Eu estou compartilhando com você um pouco do que nós vivemos, que tem inspirado e tem, hoje nós temos igrejas, algumas igrejas que nós compartilhamos e hoje tem vivido isso também no Rio Grande do Sul, tem igreja no interior de São Paulo, que entenderam esse processo e também estão vivendo os mesmos resultados. Agora, lógico que não é a única maneira, não. Eu estou compartilhando um pouco da nossa história e, no final, a gente quer complementar, né, com uma palavra que realmente nos deixa a esperança de que, independente do que nós vivemos, independente do que vier pela frente, a gente pode continuar tendo a esperança de que o projeto de Deus para nós, ministerialmente, continua o mesmo. Então, por onde começou o nosso processo de atualização? Pela minha mudança de mentalidade. Porque a igreja é o reflexo do líder. Então, eu entendi, chegou um momento que a gente estava na quadra, que eu entendi que se eu não começasse, se eu não buscasse, sabe, viver um processo de atualização ministerial, de desenvolvimento pessoal, sabe, de visitar as igrejas que estavam vivendo aquilo que eu gostaria de viver, porque, assim, queridos, eu aprendi uma coisa, a gente precisa estar em ambientes onde aquilo que a gente sonha já é uma realidade. Sabe, ambientes que nos inspiram, ambientes que nos motivam, ambientes que nos desafiam, porque às vezes a gente está vivendo ali dentro da nossa realidade e a gente acha que só tem aquilo ali, e a gente acha que não é possível ir além daquilo ali. Então, começou pelo meu processo de atualização, porque tudo começa pelo líder. O líder sempre vai ser o problema e o líder sempre vai ser a solução. Então, eu comecei a ler sobre igrejas, eu comecei a visitar igrejas, eu comecei a sair, e esse processo exigiu de mim muita humildade para reconhecer que eu precisava aprender muitas coisas com quem já estava em lugares, quem já estava vivendo aquilo que eu gostaria de viver. Exigiu humildade, exigiu, sabe, investimento, sabe? E eu costumo dizer que não foi nem investimento, exigiu prioridade, porque a gente sempre vai ter tempo, recurso e disposição para investir naquilo que é importante para nós. Então, quando o meu ministério se tornou a coisa mais importante para a minha vida, eu vendi objetos pessoais, sabe? Eu cortei alguns confortos que eu tinha para poder investir no meu desenvolvimento pessoal e ministerial. E foi numa dessas viagens aos Estados Unidos, por exemplo, que eu conheci o pastor Tiago, através do pastor Jacques, que é um grande amigo que a gente tem, e eu estava ali conhecendo igrejas, eu estava ali ouvindo pastores que estavam, sabe assim, muito na frente daquilo, que estavam vivendo aquilo que um dia eu gostaria de viver.
Então, tudo começou pela minha mudança de mentalidade, pela mudança de mentalidade do líder. Depois de eu atualizar a minha maneira de pensar, aí veio o processo de atualização da mentalidade da igreja. Porque, às vezes, a gente vive esse processo de atualização, a gente sai, a gente lê, a gente vai para conferências, ou a gente participa de mentorias e treinamentos como esse, em grupos, e a gente muda a nossa maneira de pensar, aí a gente chega na igreja e quer que a igreja acompanhe a gente, só que a gente esquece que a igreja não ouviu e nem viveu aquilo que nós ouvimos e vivemos. Então, depois de viver todo um processo de atualização de mentalidade, de atualização ministerial, de desenvolvimento pessoal, através de treinamentos, de mentorias, de visitas a outras igrejas, como eu falei, eu comecei, então, a trazer pessoas que eu tinha ouvido e que tinham me levado a uma mudança de maneira, na maneira de pensar. Eu comecei a trazer essas pessoas para a igreja, para ministrar para a igreja, sabe, para compartilhar com a igreja, para que a igreja tivesse as mesmas experiências que eu havia tido, para que eles entendessem, né? Comecei a levar líderes para conferências, né? Eu lembro que eu levei uma vez 80 líderes para uma conferência em Fortaleza, depois nós levamos 62 líderes para uma conferência em São Paulo, o pessoal até brincava quando via a caravana do Acre, o pessoal dizia assim, vem cá, veio todo mundo, ficou alguém lá cuidando da cidade ou veio todo mundo, né? Então, a gente, quando o pessoal sabe que é do Acre, a gente sempre sofre um bullyingzinho aí, mas a gente já está acostumado com isso. Então, assim, eu comecei a proporcionar para a igreja as mesmas experiências que eu tinha vivido, para que eles pudessem ter a mudança de mentalidade. Então, depois que eu mudei minha mentalidade, trabalhei a mudança de mentalidade da igreja, trazendo pessoas, porque eu não sei na sua realidade, mas aqui no Acre tem algo que a gente chama da unção do tio. Não sei se você já ouviu falar. O que é a unção do tio? Você é pai, você está falando uma coisa para o seu filho há 2 anos e ele simplesmente não dá muito valor, muita importância. Aí um dia o seu irmão vai almoçar na sua casa e aí ele fala a mesma coisa para o seu filho que você vem falando há um tempão. E aí, quando o seu irmão fala, o seu filho olha assim e toma aquilo como se ele nunca tivesse ouvido aquilo, e a partir daquele dia ele muda, ele começa a fazer. Ou seja, parece assim que você nunca tinha falado nada, mas vem alguém de fora e fala, eu não sei por quê, não me pergunte por quê, mas na igreja aqui, na nossa realidade, eu já percebi isso, que às vezes tem coisa que eu estou falando há muito tempo, vem alguém de fora e fala, a igreja recebe de uma maneira diferente. Na minha concepção, era para ser o contrário. Era para eles darem mais ouvido a nós, pastores, que estão ali com eles no dia a dia. Mas, na nossa realidade, eu percebi que trazer pessoas de fora para falar, às vezes, aquilo que eu poderia falar. Não é, às vezes, lógico, vem muitas vezes coisas que a gente não conhecia. Mas, às vezes, até para falar coisas que a gente já conhece. Mas isso tem um impacto diferente na vida da igreja. E aí, depois que a gente muda a mentalidade, né, traz esse novo conhecimento para mudar a mentalidade da igreja, o que nós vivemos? Aí nós passamos para o processo de atualização da estrutura, que a gente chama de estética. E aí, em cima de tudo que a gente havia aprendido, a gente começou um processo de atualização estética na igreja, porque a igreja agora já entendia que essa atualização estética não era modinha, não era por fazer, que no final desse processo de atualização, o objetivo era alcançar o maior número de pessoas possível da nossa geração. E aí veio o processo de atualização estética. E aí eu lembro que nós pintamos a igreja de preto, né, por fora, e aí você imagina na cidade, né? E aí muita gente me perguntava por que a igreja preta? E eu respondia brincando, eu dizia assim, por que não preto? Será que preto não vai para o céu? Se não for eu, meu pai, meus irmãos, a gente está... Para nós não tem chance mais, né? E eu brincava, digo, por que vocês não perguntam para o pastor Luiz Gonzaga, que é o presidente da Assembleia de Deus no Acre, por que as Assembleias de Deus é tudo azulzinha? Qual é que é o problema? Mas, na verdade, tinha um porquê, né? E é lógico, como eu digo, essa não é a única maneira, mas é algo que nós vivemos. E por que se você observar a maioria das igrejas hoje que tem avançado nessa geração, tem mais ou menos essa característica? E a primeira pergunta que eu fazia era,
pintar a igreja de preto quebra princípio? E aí a gente entendeu que não, que para Deus a cor da igreja não faz diferença. Agora, para essa geração faz diferença, para promover uma experiência para essa geração, nós entendemos que sim. Por quê, pastor? Que cor é a barbearia que essas pessoas estão frequentando dessa geração? A maioria delas, preta. Que cor são as hamburguerias? Preta. Que cor são as cafeterias? Preta. Por que que é preto, pastor? Não sei, também não me pergunte. Eu só sei que essa é uma característica dessa geração. Por que que nós pintamos a igreja de preto? Porque quando um visitante vai lá, ele já encontra um ambiente que é comum a ambientes que ele tem frequentado. E aí, se não quebra princípios, por que não fazer? Paulo, ele disse que ele se fez de tudo para, de alguma maneira, ganhar o maior número de pessoas possível. Só não vale quebrar princípios. E isso fez e tem feito toda a diferença, sabe, no crescimento da nossa igreja. Por quê? Porque isso impacta de maneira positiva na experiência do visitante. Porque quando ele chega, ele encontra um ambiente, a gente ouve muito, pô, caramba, que legal, que ambiente bacana, nunca imaginei ver uma igreja preta. Então, isso cria uma conexão com essa geração que a gente quer alcançar. E eu volto a reafirmar, se quebrasse o princípio, nós jamais faríamos. Porque o objetivo é você atualizar estrutura e métodos, estética, e não negociar princípios. Então, a gente tem percebido que promove essa experiência, essa conexão. O grande problema é que, durante muito tempo, as nossas igrejas, muitas igrejas, nem todas, claro, nossos cultos era para quem já era crente, sabe? Era uma linguagem para quem já é crente, sabe? É uma estrutura para quem já é crente, sabe? Era tudo pensando em quem já era crente. E a gente entende que o papel da igreja aqui na Terra é alcançar o perdido. Então, é a gente proporcionar um ambiente, uma experiência, sempre preservando princípios, que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possível dessa geração. Então, a liturgia era para quem já era crente, sabe, assim, e queridos, com todo respeito aqui, eu falo isso com muito temor no meu coração, porque eu sei que Deus age de maneiras diferentes, mas eu estou falando um pouco da nossa experiência. De antigamente, as pessoas diziam assim, terminava o culto, as pessoas diziam, e aí eu estou falando de visitantes, ufa, ainda bem que já acabou. Porque, assim, tinha cultos que demorava tanto que nem os anjos ficavam até o final, sabe? Eu acho que até os anjos diziam assim, ó, Senhor, cara, estou indo, porque estou com fome, aqui já... Por quê? Porque era tudo pensado, porque tem ambientes, tem coisas que para nós, que já somos cristãos, pô, é legal. Para nós, não é cansativo, mas e para o visitante? Porque para que a igreja cresça, o visitante, por mais que ele não tenha uma experiência de conversão numa primeira visita, mas ele precisa ter uma experiência que faça com que ele volte. E hoje a gente tem vivido isso. Hoje, quando o nosso culto acaba, nosso culto é 1h30, por exemplo, no domingo. Quando o nosso culto acaba, a gente ouve muito, já acabou? Por quê? Porque não é apenas uma liturgia, não é apenas o cumprimento de uma obrigação. Isso promove uma experiência. Então, a estética, né, quando a gente começou a trabalhar a parte estética, que envolveu essa questão do preto, do LED, dar uma iluminação, de dar... Né, aí você fala, eu sempre digo, de maneira... Às vezes eu brinco com a nossa igreja, que eu digo, gente, esse telão de LED que tem na igreja já ganhou mais alma para Jesus do que um monte de crente que está aqui há 10 anos. Porque as pessoas vêm elas encontram a verdadeira luz, que é Cristo. Então, elas vêm por algo exterior que as atrai, mas quando elas chegam ali, aí que é importante a gente entender que a estética atrai, mas o que vai fazer permanecer é a genética. A estética é importante para atrair, mas a genética, e quando eu falo de genética, o que eu estou falando? Eu estou falando de um ambiente de fé, de amor, de esperança, de cuidado, né? E aí foi onde nós implantamos a cultura do voluntariado, que é algo que tem feito uma diferença extraordinária na vida da igreja, não só do ponto de vista de acolhimento, mas principalmente do ponto de vista
financeiro, por exemplo, que a gente sabe que antigamente muitas igrejas tinham uma carga, muita gente trabalhando remunerado na igreja. Hoje, nós temos na nossa sede, por exemplo, uma média de 1.100, 1.200 pessoas, e a gente tem pouquíssimas pessoas em tempo integral, que são necessárias, à medida que a igreja vai crescendo, é necessário. Só que antigamente você via um peso financeiro muito grande sobre a igreja, e como que a igreja podia investir na abertura de outras igrejas, investir em estrutura, em ambiente, por exemplo, em ter um kids, né? Que uma das estruturas que mais faz diferença no crescimento da igreja é você ter um kids, uma estrutura kids, né? Bem organizada, uma estrutura melhor, porque assim, gente, cada pai coloca os filhos na melhor escola que ele pode. Eles dão o melhor que pode para os filhos. Então, a gente tem tido essa experiência que muitos pais, muitas famílias têm decidido ficar na igreja por causa do Kids. Então, a gente montou uma estrutura estética, não só da questão da cor, mas, né, um ambiente onde a organização também, onde a pessoa chega no estacionamento, o impacto da organização, da padronização, todo mundo lá com colete, todo mundo. Agora, não é só sobre essa estética, é sobre uma genética. E muita gente tem achado que é só estética. Aí o cara olha na rede social, aí ele pinta a igreja de preto, ele acha que é isso que vai fazer a igreja dele crescer. Ele bota pessoas de camisa com nome voluntário lá, achando que é isso, e não é. Se você não entender a estética, que aí, quando eu falo, se você não entender a importância da genética, que é onde a gente fala da cultura do reino, de você gerar uma cultura de amor, de serviço, porque voluntariado não é sobre o que nós fazemos, sabe? É sobre o que nós somos, sabe? É sobre a nossa natureza como cristão. A gente tem ensinado que servir não é sobre o que a gente faz, é sobre o que a gente é, sabe? É sobre a nossa natureza. E quando as pessoas entendem isso, elas vão servir de uma maneira diferente, elas vão acolher de uma maneira diferente. E isso vai impactar diretamente na vida das pessoas que vão visitar, porque elas vão ver que as pessoas não estão ali servindo por uma obrigação. Porque quando você tem estética, mas não tem genética, você tem uma pessoa com uma placa na frente da igreja, a placa dizendo seja bem-vindo, ou que bom que você veio, e a cara, o semblante da pessoa está ali dizendo, o que você está fazendo aqui? Eu não queria estar aqui. Então, quando você tem estética e genética, é onde você consegue realmente, né, atrair o visitante e conquistar o coração dele, porque é através de um abraço caloroso, é através de um sorriso verdadeiro, é através de um ambiente acolhedor, é através de um ambiente de fé, é através de um ambiente que promove uma experiência agradável que você ganha o coração. E quando você ganha o coração, você leva para onde você quer. Então, por mais que ele não tenha uma experiência com Cristo no primeiro momento, mas se ele teve uma experiência agradável, ele vai voltar. E cada vez que ele volta, a possibilidade dele se converter. E aí, lembre-se, a palavra precisa continuar sendo bíblica, continuar sendo profunda, porém, é possível ser profundo sem ser pesado. Você pode continuar sendo profundo, uma igreja de profundidade bíblica, mas uma igreja leve, sabe? Uma igreja, a profundidade pode ser leve, sabe? Não no sentido de abrir mão de princípios, não, mas no sentido de ter uma estrutura, sabe, dinâmica, que promova uma experiência para quem está chegando. E isso tudo, e aí a gente, assim, quando a gente fala de estética, por exemplo, nossos banheiros, eu não sei se você sabe, mas o pastor Rick Warren, ele fez uma pesquisa na igreja dele, há anos atrás, e um dos lugares que mais as pessoas levavam em consideração para permanecer na igreja era o kids e era banheiros. Por quê? Eu não sei. Né? Tem a ver com intimidade para as mulheres, né? Tem a ver com não sei. Mas nossos banheiros, por exemplo, você entra no banheiro das mulheres, tem desde fralda para criança, pomada para assadura, tem absorvente, tem desodorante, tem enxaguante bucal, tem tudo que uma pessoa precisa, sabe? Um ambiente extremamente limpo, um ambiente extremamente acolhedor.
Nós já pegamos pessoas fazendo live de dentro do banheiro da igreja, dizendo assim, gente, olha só, isso é uma igreja, eu estou no banheiro de uma igreja, olha o cuidado que eles têm com a gente, porque quando você trabalha a excelência, quando você trabalha tudo isso, você está comunicando alguma coisa para as pessoas. Você está comunicando que elas são importantes, você está comunicando, sabe, o cuidado que você tem com ela, que você se preocupa com os detalhes. E tudo isso promove aquilo que eu falei, uma experiência que a pessoa não tem em casa. Em casa ela tem um conteúdo, e o conteúdo é importante, mas a gente precisa ter o ambiente de comunidade, ele é vital. Ele é vital. A igreja, somente online, eu particularmente creio que ela não pode sobreviver. Agora, nós também precisamos ter um ambiente presencial, um ambiente de comunidade, que gera vida, que gera experiência, para que essas pessoas dessa geração, que tem, como eu digo para você, ela pode escolher o pastor que ela vai ouvir, para que ela possa ter um motivo para sair de casa e vir para o nosso meio e trazer a sua família e chegar o domingo e ela dizer assim, uau, hoje é domingo, eu vou para a igreja, e não aquela coisa que eu ouvi, infelizmente, durante muito tempo, as pessoas no sábado à noite dizerem assim, puxa vida, amanhã é domingo, eu vou ter que ir para a igreja. Sabe? Então, o que faz as pessoas deixarem de ter que ir para a igreja como uma obrigação e desejarem ir para a igreja é a gente se tornar um lugar de experiências, de bons conteúdos, conteúdos bíblicos, conteúdos profundos, mas um lugar de experiência agradável, uma comunidade onde as pessoas se relacionam, onde elas recebem atenção, onde elas recebem cuidado, onde elas têm uma estrutura atualizada que elas já estão vivendo no trabalho, na faculdade, na escola do filho. Todas as pessoas que frequentam nossas igrejas, queridos, elas estão frequentando os outros ambientes no dia a dia. Elas estão inseridas nas outras instituições da sociedade que estão vivendo o processo de atualização. Então, a gente entende que esse processo que a gente viveu foi fundamental para tudo que a gente tem vivido. E aí, para mim encaminhar para o final, eu creio que Amós 5, 21 a 24, que é onde fala muito, que eu digo, a estética, ela é muito importante por tudo isso que eu falei, por atrair, mas em Amós capítulo 5, a partir do 21, Deus diz assim, eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes, mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Então, assim, sabe, a estética atrai, mas é a essência da presença de Deus, que é vivida através dessa cultura do reino, de amor, de serviço, de comunhão, sabe? É a essência, é esse abraço cheio de amor, é esse ambiente de serviço que vai conquistar o coração das pessoas. Porque eu creio que uma igreja ela não cresce somente pela sua capacidade de ganhar novas pessoas, mas ela cresce pela sua capacidade de não perder as pessoas que ela ganha. Da mesma maneira que uma pessoa não prospera pelo que ela ganha, mas ela prospera pelo que ela deixa de gastar, porque você vê pessoas que às vezes ganham menos do que outros e são mais prósperos. Então, não é pelo que se ganha, é pelo que se deixa de gastar. Da mesma maneira, uma igreja não cresce somente pelo que ela ganha, pelas pessoas que ela ganha, mas pelas pessoas que ela deixa de perder. E eu penso que essa geração, esse ambiente que promove a experiência, porque aí quando você tem estética mais genética, você promove uma experiência. E quando se promove uma experiência, você promove um crescimento. Sabe por quê? Porque todo mundo que tem uma boa experiência, ele volta e nunca volta sozinho. Se eu disser para você que hoje as pessoas que mais falam da nossa igreja, que mais divulgam a nossa igreja, são não crentes do que crentes. Então, assim, eles vêm de lá, eles saem de lá, eles fazem vídeos, eles marcam a gente, eles falam para os amigos deles da rede social, eles dizem, gente, vocês precisam conhecer essa igreja. Vocês precisam ir nessa igreja. Por quê? Porque a experiência dele lá foi boa. E a experiência dele lá foi boa, não é por causa do que muita gente diz, porque a porta é larga, porque lá pode tudo. Parece assim que só porque você tem a igreja de preto agora é do diabo, sabe? Porque lá isso, aquilo. Não.
Se você vai lá, você vai ver que a mensagem bíblica, profunda, porém, há um ambiente que ganha o coração daquela pessoa e faz com que ela queira voltar lá. E aí, o último texto, Hebreus 13:8. A Bíblia diz que Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, eu quero que você entenda uma coisa. O plano que que Deus tinha para você, no dia que você nasceu, continua o mesmo. A pandemia não mudou os planos dele, a pandemia não tirou o controle das mãos dele. Sabe, Deus não está no trono nervoso, preocupado com os efeitos da pandemia, não. Ele continua no controle de tudo. Tudo que ele sonhou e planejou para mim e para você continua de pé. Por que eu falo isso? Porque, querido, a pandemia deu voz a muita gente que se tornou especialista em igreja, em futuro da igreja, sem nunca ter pastoreado, sem nunca ter vivido a realidade do dia a dia da igreja. Sabe, a internet deu voz a muita gente, sabe, que não vive o dia a dia da igreja. E eu quero que você entenda que no mundo que vive, em um mundo que está sempre mudando, isso é fato, a atualização é um processo global, é um processo irreversível, há necessidade de nós, como igreja, estejamos nos atualizando com estrutura, sabe, com estética, sem negociar princípio, mas eu quero que você entenda que nesse mundo que está sempre em mudança, ele nunca mudou. Ele continua sendo todo-poderoso, ele continua sendo misericordioso, sabe? Ele continua com um plano e um projeto para a minha vida e para a sua vida. E esse é um texto, quando eu leio, que diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, para mim traz esperança e a certeza de que tudo aquilo que ele planejou e projetou para mim vai se cumprir. Nada pode frustrar os planos do Senhor. Agora, eu preciso entender qual é o meu papel em tudo isso. Então, eu preciso, como líder, entender a geração que eu estou vivendo, entender o tempo que eu estou vivendo, para que eu possa continuar fazendo o que eu sempre fiz, porém de uma maneira que eu alcance melhores resultados. E quando eu falo de resultados, eu estou falando de vidas se rendendo aos pés do Senhor, de vidas sendo transformadas, de casamentos sendo restaurados, sabe? É disso que eu estou falando. Então, em cada tempo há uma maneira da gente fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E quando a gente entende isso, hoje, por exemplo, as redes sociais é uma ferramenta muito mais poderosa, por exemplo, do que entregar panfleto. Entregar panfleto dá resultado? Dá. Mas será que dá mais? Será que a gente consegue alcançar o mesmo número de pessoas se a gente usar a rede social para levar a mensagem de Cristo? A mensagem não muda, mas os meios mudam. Jesus nunca mudou e nunca vai mudar, e o plano dele para nós nunca vai mudar. Quando ele manda Jonas para Nínive, Jonas vai para Tarsis, depois de toda aquela experiência, e Jonas volta, qual era o plano de Deus para ele? O mesmo. Ele não mudou. Agora, nós precisamos mudar, porque às vezes Deus está nos mandando ir numa direção e a gente está indo em outra. Às vezes a nossa geração está indo numa direção e a gente está indo em outra. E quando a gente consegue entender o tempo que a gente vive, a geração que a gente vive, como se comunicar com essa geração, porque do que adianta eu ter uma estética, uma estrutura, do que adianta eu ter uma mensagem que cura, que transforma e que liberta, e essa mensagem não está sendo ouvida? A mensagem ela só vai transformar se ela for ouvida. E para ela ser ouvida, a gente precisa atrair a atenção dessas pessoas, porém sem negociar princípios. Isso eu sempre quero frisar. Então, eu tenho certeza que tudo aquilo que Deus tem para mim e para você, sabe, independente da pandemia, ele não mudou. Sabe, se a gente entender tudo que nós sim precisamos mudar para que aquilo que ele tem para nós se cumpra, eu tenho certeza que cada um de nós vai viver o projeto que ele estabeleceu para nós, que são diferentes. Como eu digo, são diferentes para cada um de nós. Para cada um de nós há um propósito e um projeto específico. Isso nos torna muito mais especiais diante de Deus. Então, a minha oração é que nós, como pastores, tenhamos essa sensibilidade, essa capacidade de poder entender o nosso tempo, entender o que se atualiza, o que não se atualiza, não negociar princípios, mas também não, sabe, espiritualizar estruturas e métodos que precisam ser funcionais. O que é funcional? Está funcionando? Top, continua. Não está funcionando, a gente precisa rever, porque
a gente precisa entender que no final da história são vidas que precisam ser alcançadas por nós. Então, a minha palavra de gratidão ao pastor Tiago, a cada pastor que assim me senti muito honrado. Sei que tem pastores aqui que têm um tempo de ministério muito maior do que eu, e isso me deixou muito responsabilizado, sabe, com muito temor no coração do que eu ia compartilhar, mas essa é a nossa história, e eu espero que de alguma maneira a gente tenha conseguido inspirar você e que você saiba que você pode sim, se Deus fez no Acre, Deus pode fazer em qualquer lugar. Deus não tem filhos prediletos, não. Deus tem filhos que às vezes acreditam mais, confiam mais, sabe, e realmente entendem o tempo e vivem tudo aquilo que Ele tem para nós. E eu tenho certeza que eu tenho muito que aprender com todos vocês que estão aqui. Toda sexta-feira eu vou estar aqui ouvindo a história, sabe, o testemunho, a palavra, a mensagem que cada um tem, porque eu também tenho muito para aprender com vocês. Amém? Eu queria orar, um minutinho para eu orar, e eu repassar para o pastor Tiago. Senhor, eu te dou graça, Pai, porque tudo que temos vivido, em primeiro lugar, é pela graça. É graça do Senhor, é misericórdia, e entendemos que não é sobre nós, é sobre o teu reino. Nós somos apenas um instrumento, apenas uma parte de um projeto maior do Senhor de alcançar a humanidade. E a minha oração é que tudo aquilo que nós compartilhamos nessa manhã, nessa tarde, ó Deus, possa inspirar de alguma maneira, ó Deus, aos colegas que estão aqui, e eles continuem crendo que, independente do que eles estão vendo, ó Deus, eles possam continuar vivendo pelo que eles creem. Que aquilo que eles ouviram, que aquilo que eles estão vendo hoje, não os impeça, não os faça esquecer aquilo que eles ouviram um dia do Senhor, e que eles possam crer que o Senhor continua o mesmo, ontem, hoje, será eternamente, e nós dependemos somente de Ti. Se o Senhor não muda, o Teu projeto não muda, sabe, o Teu propósito não muda, e nós podemos viver, sim, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu te louvo e te agradeço por esse privilégio, pela honra de poder compartilhar com pastores que têm uma história, que têm contribuído de maneira tão significativa para o Teu reino. Te louvo pela vida do pastor Tiago, pelos líderes desse projeto, que o Senhor continue dando a eles a sabedoria, o discernimento e a fé para manter esse projeto de pé, que tem sido uma ferramenta tão poderosa para nós. Em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Amém.